Olá! O Ministério da Saúde estima que 200 mil brasileiros sofram com o chamado mal de Parkinson, uma doença degenerativa crônica e progressiva que acomete o sistema nervoso central. As manifestações clínicas mais evidentes do Parkinson são os tremores, a rigidez, a lentidão dos movimentos e a alteração do equilíbrio. Não há cura, mas existe tratamento para aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Doença de Parkinson. Esse é o tema do Saúde e Vida de hoje. Participam do programa o deputado Hamilton Pereira, do PT, autor da lei que estabelece as diretrizes para a política de atenção integral aos portadores da doença de Parkinson no SUS, Sistema Único de Saúde, Dr. Luiz Augusto Franco de Andrade, neurologista do Hospital Israelita Albert Einstein, Dr. Newton Alves Lara Júnior, neurocirurgião da Santa Casa, e Samuel Grossman, presidente da Associação Brasil Parkinson. Obrigada a todos por estarem aqui para tratar de um assunto. Você fala em 200 mil num país do tamanho do Brasil, parece que é pouco, mas o Parkinson é algo que atinge de maneira muito forte a qualidade de vida de quem importa, né, deputado? E acaba atingindo a família inteira e, portanto, toda a sociedade. É verdade. Isso tem um custo e o país precisa começar a pensar nisso. Obrigada pela participação. É verdade. Eu quero saudar aqui os nossos amigos visitantes. É uma satisfação receber novamente o Samuel Grossman, um velho amigo, presidente da Associação Brasil Parkinson, né? Que foi uma grande parceira até na elaboração e depois também na aprovação deste projeto que nós apresentamos em 2001 aqui na Casa. Em 2002 nós o aprovamos e ele foi sancionado pelo governador do estado. E hoje nós temos uma lei de atenção integral à saúde do portador da doença de Parkinson aqui no estado de São Paulo. E é uma alegria também conhecer o Dr. Luiz, né, Dr. Newton, pessoas especializadas neste tema, nesta questão, e que vem lidando aí com a questão da salvação até de vidas, né, daqueles que são afetados por esse tipo de patologia. Então, mais uma vez, a TV Assembleia presta um serviço de utilidade pública aqui, trazendo um tema importante para o conhecimento da opinião pública. Parabéns. Doutor Luiz, muito obrigada pela participação. O Parkinson, assim como o Alzheimer, é uma das doenças que vem com a idade, em geral, né? Em geral. Atinge as pessoas com mais de 50, mais de 60. Quanto mais idade, mais a possibilidade de ter o Parkinson. A gente tem que ficar atento, a população idosa do país está crescendo e daqui a pouco a gente não vai ter mais como correr atrás. É uma verdade que as doenças degenerativas, de um modo geral, elas predominam nos estratos mais superiores de idade do país, né? Em todos os países. E nós somos um país ainda em desenvolvimento populacional muito grande, vai haver muitas décadas ainda até que a gente estabilize totalmente a nossa população. E a população acima de 65 anos, que é aquela que tem maior contingente de indivíduos que sofrem de doença de Parkinson, doença de Alzheimer e de outras formas de doenças degenerativas em maior número, tem um crescimento muito grande aqui nesses próximos 15 a 20 anos. Nós hoje temos, segundo o IBGE, em torno de 17 a 18 milhões de pessoas acima de 65 anos de idade. Mas no ano 2025 a 2030 nós teremos 40 milhões de pessoas. Isso vai mais do que dobrar essa população. Então nós temos que estabelecer o mais rápido possível a estrutura governamental toda, a sociedade como um todo, meios de dar combate, dar alívio, dar tratamento para essa população toda que vai estar exposta a desenvolver essas doenças, já que nós ainda não temos maneiras de prevenção eficaz. Né? Nem na doença de Alzheimer, nem na doença de Parkinson, nós podemos ainda evitar que as pessoas tenham. Né? Então, não se sabe ainda, não se tem a cura, nem como evitar. Não existe a cura no sentido radical, né? Mas existem tratamentos extremamente eficazes já hoje em dia. E eu me lembro de quando eu me formei, há 44 anos atrás, nós tínhamos muito poucos recursos. Em 4, 5 anos, os pacientes praticamente chegavam ao leito da morte.
Né? Hoje em dia, os pacientes têm de volta a sua longevidade igual a do resto da população. E a qualidade da vida deles melhorou imensamente, especialmente de 40 anos para cá. No início da década de 70, quando entrou a levodopa, que é ainda o padrão ouro, ou seja, o melhor medicamento que existente ainda, disponível. Então, hoje, um indivíduo que esteja se iniciando com os primeiros sintomas, nós temos a garantir a eles, de modo geral, que haverá algumas décadas de vida extremamente produtiva. Agora, ocorre que nós nunca tivemos também pesquisas em tão amplas áreas quanto hoje. Nós temos neste momento, no mundo todo, em torno de 25 intervenções terapêuticas, entre medicamentos, cirurgias, implantes, tratamentos genéticos, implantes de genes dentro do cérebro das pessoas, em todo o mundo. Se meia dúzia desses procedimentos vierem, e eu vingarem, derem certo, nesses próximos anos, nós teremos uma melhora ainda maior. Né? Até vacina contra a Parkinson já está sendo testada em humanos, já na Áustria. Bom, né? isso. Boa notícia. Mas o governo tem que pensar nisso também e se antecipar um pouco. Doutor Newton, muito obrigada pela participação. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é a doença. E, na verdade, é uma morte ou degeneração de alguns neurônios que produzem determinadas substâncias que justamente são aquelas responsáveis por esses movimentos, né? E como intervir nisso, né? Tem a medicação, que foi citada pelo Dr. Luiz, mas há outras maneiras, que é a cirúrgica também, né? Obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. A doença de Parkinson, acho que o Luiz Augusto é melhor do que eu para explicar, é uma doença degenerativa com comprometimento motor muito importante no início da doença. Então, diferenciando do Alzheimer, é uma doença degenerativa com comprometimento cognitivo no início da doença e motor muito tardiamente na doença. A doença de Parkinson é o contrário. Tem um comprometimento eminentemente motor no início da doença e muito no final da doença. Cognitivo. E tem alterações cognitivas. Então, o paciente com Alzheimer é um paciente que sofre menos, eu diria. Mais a família sofre porque ele vai perdendo a consciência das coisas ao seu redor. E o paciente com Parkinson, ele vê deteriorar o quadro motor dele, ele não consegue se movimentar, não consegue se mexer. Isso tendo consciência de tudo o que está acontecendo com ele. Tá? Então, essa acho que seria uma forma diferente. Exatamente. E o Parkinson é a morte e a degeneração de alguns neurônios? Existe um neurotransmissor muito importante no sistema nervoso central, que é a dopamina. A dopamina, ela participa tem várias funções dentro do cérebro, mas de forma muito importante no controle das funções motoras. E as células que produzem dopamina, principalmente que estão na substância nigra, elas começam a degenerar, ninguém sabe muito bem ao certo, elas morrem e passam a produzir uma quantidade cada vez menor dessa substância, a dopamina. E a falta dela é que provoca os tremores, a rigidez muscular. A falta muscular. Dessa medicação que produz os sintomas, e principalmente sintomas motores não conscientes. Porque quando a gente manda o braço mexer, o corpo se movimentar, isso é uma movimentação consciente. Mas só que tem uma coisa fina coordenando tudo isso que a gente não precisa pensar para fazer isso. Tá? E esse movimento fino que a gente não precisa pensar é realizado por uma região lá que se chama núcleos da base, que sofre uma intensa interação com a dopamina. Então, vai perdendo a capacidade de controlar movimentos finos, perde a capacidade de conseguir se concentrar, por isso vem os sintomas, o tremor e a rigidez. Então, são regiões que a gente chama que são movimentos extrapiramidais. Extrapiramidais? Isso, que o piramidal seria o consciente. Entendi. E o extrapiramidal
Ou seja, você pode até querer, mas você não consegue, porque aquilo que você faria naturalmente, você não consegue fazer. O senhor Grossman viveu isso na pele, né, senhor Grossman? Muito obrigada pela participação. Inclusive, é presidente da Associação Brasil Parkinson, é a sua esposa, que foi a pessoa que te abriu os olhos, que te mostrou esse outro universo. Né? Pois é. Eu digo que foi o destino que pôs nas minhas mãos, casando-me com ela, liguei o meu destino com o dela. E um médico, um advogado no litoral, que nos conheceu, nos ajudou no início da sua doença, disse que ela tinha vindo ao mundo com a missão de ajudar as pessoas. E realmente, ela fundando a associação, desencadeou aqui no Brasil o movimento Parkinson. Hoje existem 40 associações espalhadas por vários pontos do país. Eu posso dizer, sem muito orgulho do que eu vou dizer, eu sou a pessoa que mais convive com Parkinson. Eu explico. Eu tive uma tia com Parkinson antes de eu nascer, até 1972, quando ela faleceu. Para minha esposa, com um pequeno intervalo, os primeiros sintomas apareceram em 1980. Ela levava as crianças à escola e conseguia controlar a perna, não fazia a baliza. Então eu não sabia o que era. Quando minha tia estava no estágio avançado, o que a tia tem? Não, é um coágulo, eu não sabia o que era Parkinson. Então, depois que ela fez esse diagnóstico, fez tomografia computadorizada, ressonância magnética, exame do líquido do espinha, e nada deu alterado, então, pelos sintomas, do ponto de vista clínico, chegou-se à conclusão que ela tinha Parkinson. E o médico diagnosticou, sugeriu a ela de formar um clube de dança, que é a origem desse todo esse movimento. Da associação? Então, Brasil Parkinson foi um clube de dança. Em dezembro de 85, fizemos uma carta aos jornais e formou-se a primeira associação. E daí, então, logo depois começou a faltar remédio na praça, o plano cruzado, então fizemos barulho. Não tinha naquela época, ainda não existia o e-mail de hoje, havia o Telex. O nosso vice-presidente tinha o Telex, então espalhamos a notícia aos rádios, jornais, televisão. E aí começou a se tornar conhecido e aí, então, realmente surgiu esse movimento aqui no Brasil. Deputado, como pensar nisso daqui para frente, né? Como imaginar, porque existem os tratamentos, existe a medicação, existe a cirurgia, que eu queria falar mais depois sobre ela, mas é fundamental que a pessoa tenha fisioterapia, atividade física, como lembrou o senhor Grossman, que é você dançar ou cantar ou fazer parte de um coral. Quer dizer, existe todo um tratamento em torno, que não é só a cirurgia ou não só a medicação, que vai fazer muita diferença na vida da pessoa. Mas acesso a isso é muito mais difícil do que ao remédio e à cirurgia, por exemplo. Na realidade, nós colocamos isso no nosso projeto de lei à época, né, em 2001, orientados que fomos por pessoas que entendiam disso. Né? O senhor Samuel Grossman foi parceiro da primeira hora. Na realidade, como eu tomo contato com essa questão? Eu sou do interior do estado de São Paulo, cidade de Sorocaba. Fui procurar um dia por um presidente de uma associação de portadores da doença de Parkinson lá de Sorocaba, chamada Supremo Dom. Foi ele que me trouxe essas preocupações todas, assim, com a falta de medicamento, com a falta de estrutura para o tratamento fisioterápico, psicológico. E aí, tomando contato com aquilo, eu procurei me aprofundar um pouco, né, no conhecer as informações que nós tínhamos à época. E aí alguém me falou da Associação Brasil Parkinson. E, felizmente, ao tomar contato com o senhor Samuel e todas as pessoas que frequentavam a Associação Brasil Parkinson, eu pude ver lá um conjunto de atividades muito grandes, muito extensas, né? Eles têm pintura, eles têm o coral, eles têm a dança, que cuidavam não só de tratar as pessoas com a doença de Parkinson, mas eu julgo que, fundamentalmente, eles cuidavam de fazer com que as pessoas convivessem
com aquela patologia, com aquela enfermidade, mas fossem envelhecendo com dignidade. Eu acho que isso é o principal. Doutor Luiz, é uma das preocupações que se tem, porque embora o Parkinson vá afetar o cognitivo mais lá para frente, ou talvez não dê nem tempo, digamos assim, mas a pessoa até pelos tremores, pela dificuldade de locomoção, dificuldade de fala que vai ter num determinado momento, ela acaba se isolando. É uma preocupação a questão da depressão, de como essa pessoa não deva se isolar. Como trabalhar com isso? Evidentemente que é uma doença que afeta muitas áreas do relacionamento humano, né? Toda a comunicação, problema de a voz baixa, a dificuldade de fala, os distúrbios de equilíbrio, rigidez. Os remédios são muito bons, não é só aquele que eu falei, quer dizer, existem vários medicamentos, vários, né? Muitos medicamentos de ótima qualidade. Mas o que acontece é que essas pessoas, elas são colocadas um pouco à margem da sociedade. Eles são mais lentos do que os outros nessas fases muito avançadas, não nas fases intermediárias da enfermidade. Então elas têm mais dificuldade de se locomover. Cidades grandes como São Paulo, mesmo Sorocaba hoje em dia, as pessoas têm lá seus compromissos, as famílias todas abandonam o lar durante o dia. Quem fica cuidando do seu parente que já está com dificuldades? Esse é um lado do problema. O outro lado é que isso também afeta mais jovens. O paciente mais jovem que eu tive, ele está hoje com 51, mas começou aos 13 anos de idade. 13? 13 anos de idade. Eu já tive de 16, já tive de 18, já tive de 25. Então eu tenho em torno de 200 pacientes que eu já cuidei que tinham início chamado precoce, abaixo dos 50 anos. E essas pessoas precisam trabalhar. Um indivíduo desempregado hoje, ele está literalmente morto. Curiosidade, doutor Luiz. Eu não sabia disso. Até então eu achava que na história, ou no histórico das pessoas com doença de Parkinson, o caso, digamos assim, que mais chamou a atenção, exatamente pela notoriedade da pessoa, era aquele ator Michael J. Fox. E ele era jovem. Que começou com 33 anos. Né? Agora, assim. saber que existem pessoas com 15, 16 anos de idade... 13? 13 anos. Eu acho assim, na história da medicina, a gente tem verificado também que muitas das patologias acabam sendo decorrentes de um histórico na família. Né? Ou seja, Aí vale a pena só explicar que tem um perfil genético. Existe isso. Dos pacientes jovens e que a chance de ser transferido para o filho é bastante grande. E tem um perfil tardio da doença de Parkinson, que a chance de ser transferido para os filhos é bem pequena. São diferentes. São coisas a mesma doença, só que tem características genéticas diferentes. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, no próximo bloco. Saúde e Vida volta falando sobre a doença de Parkinson. E o Dr. Newton falou que é diferente a doença, a característica dela, né, genética mesmo, seria diferente num jovem e numa pessoa com mais idade. E esses outros casos, por exemplo, o Cassius Clay, por quê? Né? Seria por causa dos traumas todos, Dr. Luiz? Tem alguma relação ou não? Se eu puder fazer um preâmbulo, bem rápido, nem todo mundo que tem sintomas parkinsonianos, essa coleção de sintomas que já foram enumerados aqui, tem na realidade doença de Parkinson. Se juntarmos em torno de 100 pessoas que têm esses sintomas todos, em torno de 60, 65, talvez até 70% deles têm o que a gente entende como doença de Parkinson. Porém, os outros 30%, 35%, que não são poucos também, têm outras formas de parkinsonismo, outras doenças degenerativas, outras fontes de origem da enfermidade, traumatismo. Por exemplo, existem certos trabalhos já epidemiológicos que mostram que esportes de contato em que a cabeça é visada, o hóquei no gelo, futebol, mais os zagueiros, o boxe,
são todos eles acompanhados de um maior número de pacientes que desenvolvem doença de Parkinson ou doença de Alzheimer depois de muitos anos. Diferente de outros esportes em que a cabeça não é visada e que não há múltiplos, repetidos traumas. Né? Então, é possível até que o Muhammad Ali seja um desses casos. A gente não pode saber, ele não é meu cliente, não sei. Claro. Mas é uma possibilidade, ele era um lutador de boxe. Se bem que aparentemente foi um dos que menos apanhou. Pois é, ele batia muito mais do que apanhava. Né? Então nós temos o conceito. Doença de Parkinson, hoje em dia, a gente entende que não é uma doença única, ela é uma coleção de doenças. Há casos genéticos, é uma forma de início, ela tem genes diferentes, 16 genes já foram evidenciados que diretamente podem produzir doença de Parkinson e outros genes podem dar suscetibilidade a isso. Então, isso é um tipo de enfermidade. E outros que são chamados de idiopáticos, não se sabe bem o que desencadeou. Talvez até alguns genes que não foi descoberto ainda. Então, nós temos uma mistura de várias origens. Os pacientes jovens, então, que é o que está interessando aqui, eles são pacientes que têm um curso mais lento ao longo dos anos. Isso é ótimo para eles. Ou seja, a doença se desenvolve muito mais lentamente. Não é tanta doença, mas possivelmente ele tem mecanismos compensatórios mais ativos. Que vão compensando as deficiências. O cérebro vai achando estratégias para compensar. Coisas que já não acontecem tanto nos pacientes de mais idade. E o problema maior, que eu acho, é que o cidadão comum não olha ainda para esse tipo de enfermo como sendo um indivíduo de utilidade. E aos senhores empregadores que têm empresas, eu já estou farto de ver clientes meus de 40 e poucos anos de idade que eram exímios profissionais e que continuaram sendo exímios profissionais depois do diagnóstico, mas que foram colocados no olho da rua simplesmente porque ele tem Parkinson. E ele poderia continuar trabalhando 20 anos com a mesma produtividade que tinha antes. Então, tem que se entender isso, quer dizer, dar chance às pessoas que têm capacidade de desenvolver a sua capacidade, independente de ter uma doença dessa categoria. Perfeito. Doutor Luiz, doutor Newton, eu tenho uma curiosidade. Né? Quando nós falamos do jovem, nós falamos de um cidadão mais ativo, um cidadão, digamos assim, leva uma vida mais agitada, é o que corre mais, é o que joga bola e tal. Existiria a possibilidade de, com o conhecimento dos senhores, a gente chegar perto de um conhecimento que nos diga assim, a pessoa que faz educação física, a pessoa que é mais ativa fisicamente, sem se expor, obviamente, a pancadas na cabeça e tudo mais, isso seria também, digamos assim, uma forma de combater a patologia? Alimentação, doença de Parkinson e tal. Ou não. Exatamente. Existem várias evidências de que uma vida saudável, com atividade física constante, tem sim um poder de diminuir a expressão da enfermidade. Não que vai protegê-lo contra, mas pode diminuir os sintomas e postergar. Algumas dietas, não há dúvida. Recentemente saiu um trabalho feito lá em Boston, em que 85 mil profissionais da saúde foram envolvidos durante 23 anos, a cada 3 meses fazendo um questionário sobre os seus hábitos de alimentação, e chegou-se à conclusão de que os indivíduos que têm e mantêm uma dieta em estilo mediterrâneo, em que não há carne vermelha, existe peixe, existe carne de frango, existe grãos, existe azeite. Não é? Quer dizer, este estilo de alimentação protege, diminui 25% até 30% a chance do indivíduo desencadear, pelo menos num certo momento, esta enfermidade. Retarda, né? Frutas vermelhas, por exemplo. Isso é coisa boa, deputado. Maçã. Entende? Comer 3 maçãs por dia parece que também diminui a possibilidade de desenvolvimento da enfermidade. Ou seja, existem coisas ambientais. A doença de Parkinson ela tem um componente ambiental que é inegável. Gente, o fato de você ter uma boa alimentação e atividade física vai te ajudar a não ter todas as doenças. A verdade é essa, né? Inclusive as doenças mentais, os transtornos mentais, todas as doenças. A gente lembrava no intervalo do caso do ator Paulo José. A doença começou a aparecer a partir dos 50 e poucos anos. E eu lembro de um determinado momento em que a gente vendo o Paulo José atuar, você percebia muito
os tremores, por exemplo. Movimentos E a fala ficando mais lenta, né? E mais monocórdia. Já no filme Palhaço, ele estava muito bem, e foi depois. É a cirurgia ela pode ajudar, e quando fazer a cirurgia? Porque a gente fica pensando, a pessoa vai tomar remédio, se ela pode fazer a cirurgia. Não é bem assim. Então, eu queria que o senhor explicasse. Não é assim. A cirurgia são casos selecionados. A gente tem que pensar que, você está pensando em Parkinson, 60 anos, hoje, digamos que a maioria esteja nessa faixa, 60, 65 anos. Isso, há uns 30 anos atrás, era considerado idoso. Hoje não, essas pessoas têm uma perspectiva de 20, 30 anos. Então, a gente vai conviver com pessoas que têm Parkinson e que vão ter a doença por 20, 30 anos. No início, na imensa maioria dos pacientes, a medicação é muito efetiva. Deixa o paciente muito próximo do assintomático, ele não sente nada. E é eficaz, controlado por um bom neurologista, essa medicação é eficaz por quase toda a doença. Alguns casos, principalmente quando você... pensar que a liberação da dopamina é feita muito dentro do cérebro, ela é feita de forma... uma hora precisa mais, uma hora precisa menos. Ou seja, tem que ir ajustando. Ajustando. Agora, a medicação que a gente dá por boca, nem sempre é capaz de ter esse ajuste fino. Em alguns momentos, essa medicação por boca, ela perde eficácia em alguns doentes, ou ela passa a desenvolver alguns efeitos adversos, alguns efeitos colaterais. Que são, não esperados, que não era para ser, né? Então, o doente que vinha bem por todos os anos, se tratando bem com a medicação, conseguia levar a vida dele bem, chegou esse momento que ele toma a medicação, ele tem movimentos involuntários com a medicação. Ele começa a se mexer, movimentos que às vezes incomodam muito. Não é o tremor. Que não é o tremor. O tremor é isso. E não o movimento involuntário, de repente... são momentos... Se deixarem fazer, eles ficam assim... São movimentos... Fica se mexendo sem... E esses movimentos, às vezes, incomodam muito. E às vezes incomodam até mais que a doença de Parkinson. Claro. Então, o doente fica numa situação em que o remédio faz mal, ele não se sente bem com o remédio, e tem esses movimentos, e para de tomar o remédio, e passa a ficar parado. Então, com o remédio está ruim, sem o remédio... Pior ainda. Não tem... Então, esse, que não é a maioria dos casos, e é um sintoma que ocorre num momento tardio, é um paciente candidato à cirurgia. Se o paciente tiver ainda preservada as condições cognitivas dele, as condições mentais, ele passa por uma quantidade lá de avaliações que a gente faz e passa a ser um candidato a ser operado. E o que é? Um furinho na cabeça? São estímulos elétricos? Como é que funciona? A cirurgia, a intenção da cirurgia é controlar ou inibir células que produzem os sintomas da doença, que são células que estão doentes e que disparam estímulos elétricos muito intensos. Então, a nossa intenção é desligá-las. É o contrário, você tira a eletricidade delas. Você tira a eletricidade delas. Você vai tentar, através de uma questão bem tecnológica, porque você tem que localizar. A gente localiza por computação gráfica e por registro. Um para-raio ao contrário. Tira, né? Por registro intraoperatório da atividade da célula. Pra você ter uma ideia, a gente faz a cirurgia acordado. O doente é feito a cirurgia... Falando para a gente ver os sintomas e no final da cirurgia a gente ter certeza... Paulo José passou por essa cirurgia. Eu imagino que sim. Ele passou, sim. Eu vi que ele tenha feito a cirurgia, fiquei muito contente, porque quando fui assistir, pra gente foi um... O filme. O filme, né, pra gente foi muito legal. Vê que, né, ali o que a gente faz também vai ser reconhecido fora dali, né. Então, é uma cirurgia que não é tão agressiva para o paciente, uma vez que você, um pequeno orifício por onde vai passar o eletrodo,
Mas só que para localizar isso aí, para determinar... Pré-cirúrgico, o estudo, o trabalho é que é São fantástico isso. 6 a 8 horas de cirurgia, para ter certeza que é o ponto certo que você vai colocar. Fora o estudo anteprévio, né? Isso, para você ter certeza. Sr. Grossman, são coisas fantásticas da evolução da medicina, mas nada substitui ainda a coisa do convívio e da atividade física e da relação, porque eu imagino que eu tenho certeza, você piora de qualquer doença quando você se isola. O importante é combater o isolamento. Quer dizer, a dança sugerida pelo médico seria fazer o que que a dança mexe com todos os músculos do corpo, então retarda a progressão da rigidez e combate a depressão. Então, a convivência é muito importante. Então, lá na associação, exatamente, não existe um clima pesado, um clima acabrunhante. As pessoas trocam ideias, se convivem, se confraternizam. Então, isso proporciona essa vida em sociedade, um consola o outro. Então, é importante estar Não só consola, né? Acaba rindo junto, então, o ambiente que tem lá problemas iguais. É muito agradável, é muito otimismo, apesar de ser de... Um dos trabalhos de vocês é lutar justamente contra o preconceito, como lembrou o Dr. Luiz aqui, que ainda existe com muita força, principalmente no mercado de trabalho, tudo isso, né? Pois é, então nós fazemos todas essas atividades, cantar faz bem a voz, fisioterapia também combate a rigidez, pintura, temos sessão de pintura, quadros muito bonitos que não fica a dever nada a grandes artistas famosos. Fizemos alguns trabalhos para os laboratórios, por exemplo, de bonsai, fizemos pintura de potezinhos que foram entregues à classe médica. Não, e são todas coisas extremamente delicadas que exigem essa coordenação fina, né? Pois é, pintar... Que deve ser uma luta, uma batalha, porque chega a doer para você conseguir controlar, né? Não, pois é, mas com o Parkinson, quando faz o movimento, esse tremor desaparece. Então, se permite a eles fazer pinturas muito bonitas. Você está com as publicações? Pode mostrar. Não, mostra. Eu queria mostrar dessa moça que... Deixa eu mostrar. Começou com... Aqui, eu vou mostrar. A publicação da Associação Brasil Parkinson chama Beija-Flor, que, aliás, o nome é lindo, né? Sim. Que é um passarinho que fica... Pois é, exatamente. Que treme. Na verdade, ele... né? E este Beija-Flor foi pintado por um paciente. Por um paciente, ó, aqui. Ele que inspirou o movimento do... Ó. E o Beija-Flor que está aqui, bem no centro do nome da revista, é um desenho de um portador de Parkinson. Nessa publicação, essa moça que manifestou o Parkinson com 23 anos, hoje está com 31 anos. Então é uma séria candidata à cirurgia. A associação está empenhada a ajudá-la a conseguir essa cirurgia. Nessa outra publicação, da mesma associação, aqui o Paulo José, né? Aqui o Paulo José, que foi um exemplo, né? É um grande exemplo, além de um ator extraordinário, um ser humano extraordinário. Ele fez essa cirurgia, o marca-passo cerebral. Ele fez a cirurgia. É um marca-passo mesmo, marca-passo cerebral. Um marca-passo cerebral sensacional. A gente vai falar um pouco mais sobre isso e de como você descobre, percebe a doença. Porque quanto mais cedo você percebe os primeiros sintomas às vezes podem ser muito sutis, né? Mais rápido você vai conseguir começar a tratar, mais tempo você terá sem que os sintomas cheguem a incomodar realmente. Mas isso daqui a pouco no próximo bloco. Saúde e Vida volta falando sobre Parkinson, doença de Parkinson. E eu deixei no ar a seguinte questão, doutor Luiz. Quais são e como é possível você reconhecer os primeiros sintomas? Ou a doença vem de uma vez? De repente você começa a tremer uma mão ou as duas? Na maioria das vezes, na perna, né? A doença de Parkinson se caracteriza por começar de um lado do corpo. De um lado? De um lado. A imensa maioria, para não dizer todos, não existe palavra sempre nem nunca na medicina, essas palavras não existem, né? Mas a imensa maioria das pessoas começa ou no lado direito ou no lado esquerdo, de uma maneira um tanto aleatória, e começam com sintomas de lentidão. Por exemplo, as pessoas começam a andar e não balançam o braço naquele lado, fica com o braço mais preso. Ele não percebe, às vezes os amigos, a família percebe.
muitas vezes começa já com tremor, aquele tremor que aparece, né? Ou na forma de contar dinheiro, né? Enrolar pílula, né? Fica assim. Ou esse tipo de movimento, que quando ele faz um ato voluntário, desaparece. É o único tipo de tremor que desaparece ao fazer coisas. Todos os outros tremores, eles não existem em repouso e se pronunciam quando há um movimento voluntário, uma postura. Então, esses sintomas, às vezes, passam meses até que eles sejam reconhecidos. Há pessoas que já têm um aspecto físico assim, um pouco mais lento, né? Lembra aquele indivíduo das histórias do interior de Minas Gerais, de São Paulo, indivíduo muito tranquilo, fala um pouquinho mais lento. Um indivíduo desse, quando começa a ter os sintomas, vai demorar muito. Um amigo meu, que é um grande autor, que é o Dr. Andrew Lees, de Londres, ele publicou há muitos anos atrás uma sequência de filmes de um determinado jogador de futebol, que era o Ray Kennedy, um grande jogador do Liverpool, do Manchester United, e mostrou, ele acabou tendo a doença de Parkinson, e foi atrás, retrospectivamente, vendo filmes antes de que ele tivesse sentido. E já aparecem os pequenos detalhes na corrida, na maneira de balançar os dois braços. Quer dizer, ninguém chamava atenção, ele não sabia, ninguém sabia. Né? Mas nos filmes já estava lá. É muito difícil perceber. Muito difícil, muitas vezes. Muitas vezes. Então, e da composição desses sintomas que se sai com o diagnóstico de parkinsonismo, primeiramente, e depois Parkinson, doença de Parkinson. Há critérios internacionais que devem ser obedecidos para rotular o caso de doença de Parkinson ou de um parkinsonismo atípico, fora do típico, que são as outras formas. Então, alguns pacientes em pequeno número podem ter um despertar abrupto. Eu tive um paciente há muitos anos atrás que foi com a família até Miami, naquele tempo os voos não iam diretamente para os Estados Unidos? Não, paravam em Miami e não iam a Disney World. Ah, entendi. Tá? Não iam a Orlando. Você tinha que e quando o avião passou ali por cima do Triângulo das Bermudas, 1 hora e pouco antes de aterrissar, houve uma turbulência fantástica, pânico a bordo, gente chorando, gente rezando, e acabou. Nesse momento, esse senhor começou a ter um tremor, que não existia até então. E ele ficou absolutamente convicto de que isto foi a causa da enfermidade. Foi um gatilho, mas não existe isso. Não, no nós Parkinson. sabemos hoje em dia que quando começam os primeiros sintomas, a enfermidade já se iniciou entre 5 e 15 anos antes. Que loucura é isso, deputado? Interessante, né? Antes. Incrível. E o toque? Anos antes. O toque pode ter alguma relação com o transtorno obsessivo-compulsivo de você repetir rituais ou repetir ações, atos? Não, são doenças diferentes. São dois, mas o parkinsoniano pode ter características de transtorno obsessivo-compulsivo. Algumas podem ser consideradas como comorbidades, tá? Então, é um paciente que tem algumas características. Não é transtorno obsessivo-compulsivo. Em algumas situações, eles são pessoas um pouquinho mais detalhistas e mais... fazem questão de que manter a casa esteja fechada, que esteja tudo limpinho em casa. Então, eles têm algumas características, mas não que sejam a mesma doença e nem que uma doença esteja relacionada a outra. O doutor Luiz falou desse movimento, né, do movimento de contar dinheiro. Isso lembra muito toque, né? Mas não é. Não, o toque, ele não é uma coisa contínua, né? O tremor do Parkinson geralmente é uma coisa contínua enquanto está acordado, né? Dormindo desaparece. No toque, o indivíduo tem ações que são... O filme do Jack Nicholson, com a Ellen Hunt, fantástico, né? Que mostrou exatamente como é o dia a dia do indivíduo com transtorno obsessivo-compulsivo. Ele não consegue se livrar da necessidade de fazer coisas de uma determinada maneira. Ele vai para casa sempre pelo mesmo trajeto, itinerário imutável, porque se ele mudar uma rua, aquilo já estragou o dia para ele, ele tem que voltar e fazer novamente o percurso. Então, isso é uma coisa que não é um problema de um movimento involuntário, é apenas um comportamento que se repete. É um transtorno mental, o indivíduo senta à mas mesa não é e uma os garfos, doença, as colheres, os talheres têm que estar em ângulos muito exatos, os quadros. Ele chega na casa de um amigo dele, a primeira coisa que ele faz é ir lá e consertar o quadro, porque está ligeiramente inclinado, aquilo perturba ele. Entende? Ele fica perturbado com aquilo, ele vai lá e conserta. Aí, pronto, ele está bem. De prumo. Então, esse tipo de coisa não é
confundível com doença de Parkinson. Mas, como disse o Dr. Newton, existem pacientes que exibem certos comportamentos que são muito parecidos. Existem pacientes que têm, inclusive, as duas coisas. Tem toque mesmo e doença de Parkinson. Tiques também. Tiques são movimentos involuntários que não são psíquicos, eles são orgânicos. Eles são também um processo bioquímico cerebral em que as pessoas têm movimentos irresistíveis, mas eles são muito estereotipados, são sempre os mesmos. Ele pode ter múltiplos tiques diferentes, mas aquele tique ele repete, e ele pode impedir. É diferente de doenças que têm movimentos involuntários, como no Parkinson, e que não pode impedir. Aquilo acontece de qualquer jeito. Os tiques são supressíveis. Você consegue, mesmo mas às sendo... custas de um aumento de ansiedade interna que vence o indivíduo. E por algum tempo ele tem que parar e fazer os tiques, porque aí alivia aquela ansiedade. E aí, então... Doutor Luiz, a Isabel fez uma provocação aqui comparando duas patologias, né? Queria saber, com a experiência dos senhores, Dr. Luiz, Dr. Newton, e mesmo o senhor Samuel Grossman. Conhece isso tanto quanto nós. Qual a possibilidade, né, já que são doenças degenerativas, ter as duas? De você ter uma transição da doença de Parkinson para a doença de Alzheimer? Existe essa possibilidade, ali uma tênue separação? Essa é uma pergunta que uma boa parte da população se faz. Porque, veja, não há necessidade que o indivíduo que tenha doença de Parkinson, ele tenha as duas enfermidades para vir a ter distúrbios cognitivos, como já foi contado pelo Dr. Newton. A idade-chave nesses indivíduos é em torno de 74 anos. 74 anos é o ponto em que a maioria dos pacientes que já estão enfermos há muitos anos começam a alterar, ter alterações. Agora, pergunta-se quantas pessoas na população geral também têm problemas a partir dos 70 anos sem ter doença de Parkinson. Claro, lógico, isso é uma coisa variável. Mas os indivíduos com doença de Parkinson desenvolvem, alguns deles, não todos, evidentemente, uma forma de demência que chama-se demência da doença de Parkinson, que tem características clínicas diferentes da demência da doença de Alzheimer. Tem bastante diferentes, nos primeiros anos, inclusive. No fim, todos ficam de uma maneira mais ou menos igual. Mas tem características diferentes. Diferentes. O programa está indo para o final. Eu queria dar a palavra ao senhor Grossman, até para, já encerrando, mas falar, o senhor concordou que tem diferença, né, nesses problemas cognitivos do Parkinson e do Alzheimer? Exatamente. Minha esposa faleceu aos 6 meses, teve 32 anos, grande parte do tempo, cuidado do Dr. Luiz Augusto. E realmente eu acompanhei a evolução intelectual, cognitiva dela, e realmente aconteceu isso. Depois dos 74? Depois de certos anos, ela, memória, não reconhecia o nome dos filhos, dos netos, então foi perdendo. Um laboratório que fazia propaganda fazia o nosso boletim, imprimia, colocava uma frase que eu pedi para tirar, mas essa frase aconteceu em minha casa. Dizia essa frase, 30% de casos de Parkinson vira Alzheimer. Então eu falei, tira essa frase, ele tirou, mas a experiência doméstica aconteceu em minha casa. Só mostrando aqui rapidamente, aqui a Associação Brasil Parkinson, fica aqui em São Paulo, na Avenida Bosque da Saúde, número 1155. Qual o telefone, senhor Grossman? É 11-2578-8177. Nós temos o nosso site, é www.parkinson.org.br, e temos nosso e-mail, que é parkinson@parkinson.org.br. Ele está aqui pronto para ajudar, é só entrar em contato, né, seu Grossman? Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Doutor Newton, muitíssimo obrigada pela sua participação. Suas considerações. Olha, o importante do Parkinson não é a cirurgia, não é o médico, não é a medicação, é o conjunto das coisas que faz o tratamento ideal para o doente de Parkinson.
e os cuidados, é o carinho que a pessoa que está próxima, é a ausência de preconceito, Convivência. a convivência, é o empregador manter o empregado e insistir que ele continue trabalhando. Eu acho que vencer o preconceito é tão importante quanto as medicações que a gente faz, as intervenções que os médicos fazem. É importante esse tempo. alerta. Muito obrigada pela participação. Doutor Luiz, muitíssimo obrigada pela participação, suas considerações. Muito obrigado por ter essa oportunidade. E eu gostaria apenas de relembrar algo que eu falo para todos os meus pacientes. Os indivíduos que são diagnosticados com doença de Parkinson, eles têm que conhecer os lados que são favoráveis. Quer dizer, ele não vai morrer disto. Ele vai viver dezenas de anos, muitas vezes. Ele vai continuar sendo produtivo. Então, nós todos não conhecemos bem o nosso estoque de dias que nós temos à frente. Nenhum de nós. Nós só sabemos que cada dia é mais precioso do que o dia anterior. Quando nós estamos mais próximos de algum evento, nós não podemos dimensionar tanto. Para eles também. Então, eles têm que colocar a enfermidade de lado e não à frente da sua vida. E usar os seus dias da maneira mais adequada, saudável, com seus amigos, com seus interesses, com sua esposa, ou com seu esposo, com seus filhos, netos, com a comunidade, porque isto é que dá sentido à vida. Não é? Não ficar naquela comiseração contínua, com aspectos autopiedade, depressivos. né? Temos que cuidar da depressão nesses indivíduos, isso é o ponto fundamental. Tratar um paciente e deixá-lo deprimido não adianta nada. Tem que tratar a depressão junto. E muitos têm depressão, não são todos. Então, essas coisas são muito importantes. Nós temos uma frase que nós usamos, mesmo com mal de Parkinson, você pode ficar de bem com a vida. Claro, claro. Mas isso é fundamental, né, deputado? Boa alimentação, exercício físico e bom humor. Exatamente. Né? Sem estresse. Muito obrigada pela participação. Eu acho importante nós dizermos aqui que a nossa Constituição, ela garante que saúde é direito de todos e é dever do Estado. Né? E nós temos uma lei, você que está com os primeiros sintomas, ou você que tem um familiar, um ente querido, né, com esses primeiros sintomas, procure conhecer a Lei 11.259. É uma lei que faculta o direito à atenção integral, ao atendimento integral ao portador da doença de Parkinson. Parabéns pelo programa. Tem que cobrar isso, né, deputado? Tem que cobrar. Né, com pessoas que conhecem sobre essa patologia e que trouxeram aqui informações formidáveis para nós, inclusive sobre o avanço na ciência biológica, medicinal, importantes para os nossos telespectadores. Parabéns. Bom, eu espero que você que está em casa tenha aprendido, entendido um pouco melhor o que é a doença de Parkinson, possa ajudar alguém que tem a doença, né, a sair da depressão, a estar ao lado da doença e não colocando a doença na frente. E nós temos um encontro num próximo Saúde e Vida. Até lá.